Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias no primeiro capítulo de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Lucas capítulo de número 1, versículo 26 e seguintes diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Amados, todas as vezes que alguém diz que eu vou pregar sobre um tema da Virgem Maria, falar sobre a Mãe de Deus, dá uma alegria muito grande no meu coração. Você ainda talvez não conhece o meu testemunho, mas eu fui diácono protestante. E eu gosto sempre, quando prego sobre Nossa Senhora, colocar isso de princípio da pregação. Queridos, o dono do jardim quis ser flor nascente. O dono de todas as coisas, o Criador de tudo, quis ser criatura. A luz quis abrigar na escuridão de um ventre fechado, enclausurado. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente ama, a gente quer estar dentro. Quando nós encontramos alguém que nos ama de verdade, essa pessoa possui esforços extraordinários para o máximo possível ela conseguir estar dentro de você. Quando nós encontramos alguém que nos ama de verdade,
nós percebemos que aquela pessoa nos ama quando nós começamos a identificar que ela quer estar dentro. Quando existe amor de verdade, nós nos esforçamos para ir aonde ninguém quer ir. Só quem ama quer estar por dentro. Só quem ama quer visitar o mais íntimo, o secreto. Por muitas e muitas vezes, eu olhando para minha esposa, eu disse para ela: amor, eu te amo tanto que se eu pudesse morar dentro de você, eu iria morar aí dentro. Por muitas e muitas vezes eu tentei me unir tanto à minha esposa. É por isso que o amor, ele atrai o beijo, ele atrai o abraço. Se você perceber, a maior expressão de amor, ela acontece quando o outro quer estar dentro. Qual é a maior expressão do amor dentro da vocação do matrimônio? É quando o homem entra na mulher e gera vida. É quando um quer estar dentro do outro. E se você parar e perceber que a maior expressão de amor feminino é quando a mulher atrai o homem para dentro de si. O homem entra, a mulher recebe. O homem entra com a sua expressão de entrega e a mulher recebe com a sua expressão de acolhimento. Se você perguntar para um padre que ama verdadeiramente sua vocação, e se você chegar para um padre que ama intensamente a sua vocação e perguntar: padre, se o senhor pudesse escolher, aonde o senhor iria morar? Eu cheguei para um padre, amigo meu, e eu fiz essa pergunta. Ele disse: filho, quem ama quer estar dentro. Se eu pudesse escolher aonde eu morar, eu queria morar dentro do sacrário. Eu cheguei para uma freira uma vez e eu fiz essa pergunta também. Era uma franciscana. E eu olhando para aquela mulher, eu disse: se você pudesse escolher o lugar aonde você morar, aonde você escolheria? Ela disse: eu escolheria morar dentro do sacrário. Irmãos, o primeiro sacrário que o olhar de Deus enxergou foi o ventre de Nossa Senhora. Existe um escritor ex-protestante chamado Scott Hahn, em que ele escreve um livro que tem por título Todos os Caminhos Levam a Roma. Se eu um dia escrever um livro, eu irei escrever: todos os caminhos levam ao ventre da Virgem Maria. Não estou criticando o tema do livro do irmão, mas se todos os caminhos levam a Roma, nós também reconhecemos que o caminho foi gerado no ventre da Imaculada Sempre Virgem Maria. A rosa que nasceu nela iluminou o mundo. Amados, o dono do jardim, o criador do jardim, quis se transformar rosa dentro do próprio jardim que ele criou. Isso é a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. No ventre de Nossa Senhora, eu vinha num voo rezando, e eu tenho um amor por Nossa Senhora que eu ainda não escrevi, porque eu acho que as folhas são limitadas demais para descrever aquilo que só experimentamos.
se você juntasse todos os livros de teologia, de filosofia, todos os livros de Mariologia, jamais vocês iriam encontrar um conteúdo que a experiência que eu tenho com a Virgem Maria me faz ter. Jamais você vai encontrar um conteúdo que supere a sua experiência de devoto da Mãe de Deus. É extraordinário. O que você encontra nos livros são apenas gotas de um oceano infinito chamado céu. Eu amo tanto Nossa Senhora hoje, porque ela insistentemente quis me amar. O tema dessa pregação é: Maria recebeu o amor por primeiro. Maria recebeu o amor por primeiro. Teve uma vez que eu invadi uma casa armado, estava eu e mais 4 amigos meus, e nós ficamos sabendo que nessa casa tinha um objeto de um valor muito alto. E quando eu na favela recebi essa informação, chamei esses colegas do crime, amigos do crime, se é que nós podemos aplicar a nomenclatura amigo a esse tipo de gente. E eu disse: eu fiquei sabendo que tem uma casa em tal lugar, que nessa casa tem um tesouro. Dá vontade de eu chorar quando eu lembro. E nós precisamos roubar. Vamos. Eles olharam para mim e disseram: é muito valioso. Eu disse: é, e nós vamos ter que ir bem armados. E eu estudei o território, eu estudei os horários do dono da casa, e ele chegava às 5:30 da tarde do trabalho. Eu nunca contei isso em nenhuma das minhas pregações. Tem muitas histórias que eu tive com Nossa Senhora que eu reservo para o momento em que Deus me confirma, e esse retiro é onde o Senhor está confirmando para me contar. Ele chegava às 5:30 da tarde, o portão da casa dele era automático, ele apertava o botão, o portão subia. Na hora que chegou o dia do assalto, nós já estávamos com todas as informações precisas para podermos invadir a casa. Chegou o dia, 5:30 e pouco da tarde, às 17:30 e alguma coisa, o carro dele escora na frente da casa dele. Quando o portão sobe, ele entra com o carro. Quando ele entra, a gente invade. Eu coloco uma arma na cabeça dele, tiro ele de dentro do carro, e eu vou conduzindo ele até a sala, enquanto os outros fechavam o portão, procuravam o controle dentro do carro para fechar o portão. Quando eu chego na sala dele, a esposa dele se surpreende com a cena, porque eu vinha com uma .40 no crânio do esposo dela. E quando eu ajoelho ele na sala, eu digo: se ajoelha, vagabunda, porque senão eu mato o teu esposo, fica aqui. De repente eu escuto uma voz de uma criança, era uma menina, e ela começa a dizer: mamãe, mamãe, o papai chegou. E ela diz: filha, fica aí, por favor, não faz nada com ela, não faça nada com ela, por favor, não mate a gente, o que você quer? Eu disse: tem um objeto muito valioso aqui, eu quero esse objeto. Me disseram, e eu quero, e se vocês não derem, eu vou matar todos vocês. A criança não obedeceu à mãe dela. Naquele dia, creio por uma profunda providência de Deus, o pai começa a chorar porque ele viu a criança vindo correndo no corredor.
A mãe que eu tinha mandado se ajoelhar não se conteve, se levantou, correu e abraçou sua filha. Eu disse: solte sua filha, porque senão eu mato ela. Ela soltou a criança no chão, ficou do lado, se ajoelhou novamente. Ela juntou as mãos e começou a dizer: não mate minha filha, não nos mate. O que é que você quer que a gente lhe dá? Eu disse: eu quero que vocês me entreguem agora o objeto que vocês têm de mais valor aqui dentro. E eu fiquei sabendo disso. Se vocês não entregar, eu vou matar vocês, seus desgraçados. De repente a criança, olhando para a minha agressividade, ela entra em choro intenso. Ela começa a chorar. E a mãe da criança começa a dizer: eu não sei que objeto é esse, eu não sei o que você está dizendo, eu não sei. Para com isso, eu não sei. Eu dei uma coronhada na cabeça do esposo dela, o sangue desce. A criança fica desesperada, começa a se tremer. E no meio da cena, a criança corre de volta de onde ela tinha vindo. A mãe dela: por favor, não faça nada com ela está com medo, ela foi se esconder. E era uma meninazinha pequena, mas já sabia das coisas. Ela sabia que estava acontecendo algo destruidor na casa dela. Só que você não tem noção do que a criança foi pegar. Tem gente que já está tendo discernimento. A criança corre desesperada. E a criança, eu disse: essa criança sabe. Ela sabe o que é. Ela sabe o que é o objeto. Ela sabe o que é o objeto. Um amigo meu disse: você quer que eu vá lá? Quer que eu corra atrás dela? Não, fica aí. Pegue aí. Você sabe o que eu estou falando. Traga. Senão eu vou matar o seu pai. E eu com a arma na cabeça dele. De repente a criança veio. A minha surpresa, irmãos, quando eu olho para a criança, ela vem com a imagem de Nossa Senhora nas mãos. A minha expressão na hora mudou. Eu solto o pai dela, boto a arma na cintura. Eu olho para a criança, ela estica os bracinhos assim. E ela coloca a imagem de Nossa Senhora das Graças bem na frente da minha face e diz: é tudo que tenho para te dar. A criança disse isso. Ela disse: é o que eu tenho para te dar. Eu peguei a imagem e eu disse: por que você está me entregando isso? Isso. Aí a mãe dela disse: isso não, essa. Porque a mãe dela percebeu que o meu semblante ficou sensibilizado com a cena. Aí eu disse: por que ela me entregou? Aí a mãe dela olhou para mim e disse: porque foi o presente de aniversário dela que eu dei. Você pediu o que tinha de mais valioso aqui, ela te entregou o que ela tinha de mais valioso. Porque desde quando ela nasceu, eu ensino ela a amar a que recebeu o amor por primeiro. Eu não sei quem você é, jovem, mas a Virgem Maria, ela tem um amor por você tão grande, que se você entendesse, você desistiria desse assunto. Gente, eu devolvi a imagem para a criança, olhei para a vítima e disse: me perdoe.
saí da casa deles sem levar nada. Eu e os meus parceiros do crime saímos daquele lugar em prantos de choro. Quando chegamos na favela, eles contando: meu irmão, aconteceu uma parada louca. Meu irmão, nunca tinha rolado uma parada dessa. Ó, roubar com Daniel é treta, bicho, porque toda vez que ele vai, acontece alguma coisa espiritual. O dono do jardim quis ser flor. Eu vinha no voo, olhando para a janela do avião, eu ia enxergando aquele céu azul, com as nuvens brancas, e eu dizia: Jesus, o céu azul e as nuvens brancas envolvem o globo terrestre. E Jesus dizendo para mim: assim foi com o manto de minha mãe me envolvendo em seu ventre. Amados, a que muitos desprezam, Jesus escolheu. A que recebeu o amor como nunca ninguém tinha recebido antes, muitos desvalorizam. A Virgem Maria não é para ser adorada, mas é para ser exemplo para os adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Queridos, antes da Bíblia chegar nas mãos dos protestantes, o Verbo chegou no ventre dela. Como é que eu digo que sigo a palavra de Deus, esquecendo daquela que a palavra se fez carne, desprezando aquela que foi a maior expressão de intimidade com Deus? Ninguém foi tão íntimo de Deus como Nossa Senhora foi. Não existiu experiência como a dela, nem antes, nem durante e nem depois da encarnação do Verbo. Nos momentos em que eu pensei em me matar, nos momentos em que eu pensei em destruir a minha vida, eu me deparava com a imagem de Nossa Senhora com os braços abertos, e eu desistia do suicídio. Por muitas e muitas vezes que eu estava fraco na minha espiritualidade, que eu me recorria à Mãe de Deus, eu experimentava a resposta. Entenda, imagine a seguinte situação: tem gente que pensa que a Bíblia fala pouco de Maria. Irmãos, na palavra de Deus fala o necessário para você entender que é impossível descrever a totalidade do amor de Nossa Senhora a Jesus. É impossível escrever. A palavra de Deus, ela fala, ela expressa a espiritualidade, sim, mas tem experiências que vai além das letras. Por isso que São Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Teve momentos em que eu, estudando a Sagrada Escritura, eu procurava do meu jeito entender Nossa Senhora. Eu procurava do meu jeito entender o que é ser devoto dela. E do meu jeito deu tão errado que eu virei protestante. Deu tão errado que eu virei protestante. Porque o que é a vida do protestante? Ele fabrica as suas regras espirituais de acordo com o seu entendimento, e não com o entendimento da igreja. E quem tem a responsabilidade
de entender a revelação e transmitir é a igreja, porque em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Se você tira a coluna, o sustentáculo cai. E os meus esforços me conduziram aos porões do protestantismo. Rejeitei Maria, rejeitei Nossa Senhora. Eu já tinha sido resgatado da criminalidade dentro da igreja católica. Foi depois de por volta de um ano eu virei protestante. E no protestantismo eu quebrei imagens dela, urinei em cima. Teve uma vez que a gente recebeu uma imagem de Maria, e eu peguei a imagem e comecei a chamar de prostituta, e eu fazia um movimento com as mãos na altura das partes íntimas da imagem, dizendo: é a prostituta do Apocalipse. Lá dentro da rebeldia do protestantismo, a voz da mãe foi me buscar de volta. Amados, São Luís Maria Grignon de Montfort diz que Nossa Senhora é o repouso da Santíssima Trindade. Você imagina um santo dizer que Nossa Senhora é a cidade de Deus, aonde Ele quis morar, porque quem ama quer estar dentro. Se você for conversar com alguém que ama você de verdade, essa pessoa vai perguntar: como é que você está? O que é que você está sentindo? O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que você não tem coragem de dizer para ninguém? Fala para mim, porque quem ama quer te conhecer por dentro. Quem ama quer morar no seu coração também. Não quer apenas abrigar você dentro de si, também quer morar dentro. Então o que é que aconteceu na encarnação do Verbo? Foi a maior correspondência de amor de todos os tempos. O Deus que quis estar dentro de Nossa Senhora, não apenas em espírito, mas também em corpo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que Deus está em nós, Deus está em você, mas nunca Deus vai estar em você como Ele esteve na Virgem Maria. Não dá. Só ela teve essa recepção, esse acolhimento. Só ela. Se você pegar Abraão, Moisés, Isaías, todos os grandes homens do texto sagrado, se você pega Salomão, que foi reconhecido como um homem que teve uma sabedoria nunca vista sobre a terra, nenhum deles, mesmo que eles tenham tantos atributos, dons, nenhum deles conseguiu armazenar dentro de si Deus como ela conseguiu. Por graça do Senhor, ela foi a predestinada. Em uma das minhas pregações, eu gosto de repetir isso porque isso precisa entrar no coração do católico, no coração do cristão. Pregar sobre Nossa Senhora me deixa louco, irmão. Recebe essa. Uma das minhas pregações, e quase todas as minhas pregações sobre Nossa Senhora eu falo isso. Se o ministério de música pode repetir riquezas em melodia, se os intercessores podem repetir orações fortes, por que o pregador também não pode repetir riquezas espirituais? E entenda, não é uma repetição vã. Em uma das minhas pregações eu disse: Maria deu a Deus algo que Deus nunca teve: um corpo, um sangue, uma fisionomia,
Amados, Maria recebe o amor para que a consequência seja a nossa salvação. Gente, eu conheci uma mulher que ela era tão devota de Nossa Senhora. Ela era tão devota que teve uma vez que eu fiz uma pregação, e nessa pregação que eu fiz, tinha 8 padres participando da pregação. 8 padres. Tinha uns 3 diáconos e por base de uns 15 pregadores. E o resto era lá o povo, intercessores e tal. Quando eu terminei a pregação, alguns padres vieram até mim e disseram: nossa, pegou na minha mão, parabéns meu filho, você é muito usado pelo Espírito Santo. Depois chegou um diácono, caramba, e eu ali meio assustado, padre, é muito difícil a gente escutar assim algo tão expressivo, ainda mais em um elogio, em uma pregação. Aí de repente essa senhora foi chegando e olhando a cena, e ela escorou aqui do meu lado e ficou: irmão, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, dá honra e glória, vigiai e orai. Eu amém, irmão, amém, amém. Aí ela pegou e não aguentou, ela disse: ei, vocês aqui, ó. E chamou os que tinham me elogiado. E ela disse assim: olha, vocês precisam saber de uma coisa, e o Daniel também, e eu, e nós. Aí ela pegou assim no meu coração e disse assim: sabe o que é isso? Consequência do faça-se. Consequência do faça-se. A cura de Bartimeu, consequência do faça-se. A cura da prostituta arrependida, consequência do faça-se. A igreja, consequência do faça-se. Pois foi depois do faça-se, as cordas vocais que foram fabricadas no ventre de Nossa Senhora foi utilizada para dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amados, quando nós vamos entender a profundidade, e espiritualidade precisa ser entendido na profundidade. Na profundidade. Uma vez eu cheguei com um filho espiritual meu chamado Lucas. Eu disse: meu filho, eu vou te explicar o que é espiritualidade com um exemplo muito simples. Ele disse: explica, pai. Ele é muito apurado, ele é doido por conhecimento. Quando eu começo a falar, ele fica assim doido para anotar alguma coisa. Eu disse: você vai imaginar 2 buracos, um de 2 metros de largura e um menor. Você está olhando de fora. Você está olhando de fora. Você vê um com 2 metros e outro desse tamanho só. Aí eu perguntei a ele: em qual dos 2 dá para armazenar mais água? Ele pensou, e meio que com medo de responder, eu disse: calma, sabe por que você não sabe qual dos 2 dá para armazenar mais água? Porque para você saber disso, você tem que entrar. Talvez o de 2 metros só tenha essa profundidade, mas o pequeno pode ser que tenha 30 metros de profundidade. Tem gente que acha os textos bíblicos poucos para falar de Maria. É porque não conhecem a Bíblia por dentro. Não conhecem a revelação por dentro.
Amados, a maior expressão de amor que alguém pode ter para com a outra pessoa é quando esse alguém faz a decisão de estar dentro. Deus olha para a terra e Ele quis estar dentro da Virgem Maria. Quem somos nós para querermos estar fora dessa cidade de Deus? Está na hora de termos uma sensibilidade para olhar para Nossa Senhora. E eu vou te falar uma coisa: olhar para uma imagem não é idolatria, porque você olha para imagens a todo tempo. Eu estou olhando para várias imagens e semelhança de Deus e não estou adorando ninguém. O ato de se ajoelhar não quer dizer adoração, porque Ló e Abraão se ajoelharam diante dos anjos e não adoraram. Gênesis 18, do 1 ao 2, Gênesis 19, do 1 ao 2. Eles se ajoelharam diante dos anjos e ainda chamaram os anjos de meus senhores. E isso não quis dizer que fosse idolatria. Quando nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora, nós enxergamos uma matéria que expressa a espiritualidade. Pode ser um ateu, pode ser o maior rebelde do mundo, se ele olhar, pode ser o maior protestante, se ele olhar para esta imagem, ele vai lembrar da Mãe de Deus, da Maria Bíblica. Mesmo que ele diga que não crê, mesmo que ele diga que não lembra, por dentro ele lembra. Então eu comecei a entender que Maria Santíssima recebeu o amor por primeiro. Mas Daniel, por que ela recebeu? Porque Nossa Senhora foi a fonte que brotou bênçãos sobre a humanidade. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 33, diz assim: sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. Na casa do ímpio, você sabe quem é o ímpio na Bíblia? É o incrédulo. Sobre a casa do incrédulo pesa a maldição divina. Olha só o que o texto diz em seguida. Diz assim: a bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Jesus era justo? Jesus é justo, sim ou não? Perfeitamente. Quem é a habitação do justo? A Santíssima Virgem Maria. Ela é a habitação. Amados, eu estava orando e Deus disse para mim: filho, Maria me acolheu. Maria Santíssima acolhe, ela mantém e ela transborda. Na vida de um devoto de Nossa Senhora, o que é que acontece? Ele é acolhido por Nossa Senhora, ela mantém ele alimentado e ela envia. Então é o acolher, o manter alimentado e o enviar. Por quê? Porque o verdadeiro devoto, ele é alguém que trabalha para o reino de Deus. É alguém dedicado, que não reclama. Você pode ir atrás dos verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Estão lá adorando o Santíssimo, estão lá ajeitando as cadeiras, servindo na cantina, trabalhando intensamente para que outras pessoas tenham a experiência com Deus. Ah, meu irmão, quando eu comecei a enxergar essas riquezas, Deus foi quebrando as minhas resistências. Deus foi quebrando as minhas resistências, porque Deus disse para mim: quem ama quer estar dentro. O meu amor por ela foi tão grande que eu quis estar dentro. Irmãos, eu já tentei achar na Sagrada Escritura uma ocasião em que Deus fechasse os olhos. Eu já tentei encontrar na Bíblia uma ocasião que Deus fechasse os olhos.
E eu encontrei principalmente 2 momentos em que Deus fechou os olhos. Posso lhe dizer sim ou não? Primeiro, na encarnação do Verbo. Segundo, no alto do madeiro da cruz. Nas 2 vezes que Deus fechou os olhos, a Virgem Maria estava com os olhos dela abertos. Na primeira, para olhar para o anjo e fazer a vontade de Deus. Na segunda, diante do madeiro da cruz, adorando aquele que estava sendo desprezado pela maioria. Essas 2 vezes que eu encontrei que Deus fechou os olhos, é porque Ele quis enxergar a humanidade pelos olhos de sua mãe. Isso é muito profundo. Quando nós entendemos o quanto Deus amou ela, ao ponto de o Eterno adentrar no templo, o Onipotente se fazer fraco, dependente de um seio para lhe amamentar. Quando Deus expressou a sua maior expressão mesmo intensa, quando Deus expressou a sua maior intensidade de humildade, Ele escolheu ela para ser um instrumento. Aí, Deus, o Altíssimo, Rei dos Reis, comunica através do ventre dela para a humanidade o quanto Ele nos ama. Pois até a encarnação do Verbo, nós apenas dizia, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas no ventre dela, Deus disse, eu serei a imagem e semelhança do homem. Veja que força. Me diga qual foi o pastor protestante que conseguiu fazer isso com Deus. Me diga qual é a pastora protestante que conseguiu amamentar Deus quando ele sentiu fome pela primeira vez. Irmãos, uma das maiores expressões na Bíblia de aproximação de alguém com Jesus, eu vou falar qual foi a maior depois. Uma das maiores expressões que alguém deu a Jesus foi João Evangelista. O discípulo o quê? Mais forte. O discípulo amado. Ele reclinou a cabeça no peito do mestre e escutou os batimentos cardíacos de Deus. Se ele é o discípulo amado, o fiel, aquele que foi até os pés da cruz, ele colocou a cabeça no coração. Você sabe por que João é um discípulo tão bem mencionado na Sagrada Escritura? Porque quando ele colocou o ouvido dele no coração de Deus, ele também entendeu, quem fabricou esse coração foi aquela que vai estar comigo aos pés da cruz. O discípulo amado recebe a herança de Jesus. Jesus deixou alguma casa de tijolos para alguém quando ele morreu no madeiro da cruz? Não. Jesus deixou o quê? Se você perguntar qual foi a herança de Jesus, você vai encontrar lá em João 19, verso 25 ao 27. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A herança de Jesus, a riqueza que Jesus possuiu na terra, foi a sua mãe. Jesus não precisou dos palácios, não precisou dos melhores aposentos, humanamente falando, porque ele já encontrava todo esse conforto nos braços da mulher que segurou o onipotente que se fez fraco.
Irmãos, Santo Agostinho diz que o forte se fez fraco para que o fraco se tornasse forte. Você sabe o que significa isso? Encarnação do Verbo. Você sozinho não iria conseguir vencer o inferno, não iria conseguir vencer o pecado. Então, no ventre de Maria, o forte se fez fraco, para que os fracos se tornassem fortes. Porque agora nós temos Jesus Eucarístico como alimento da nossa alma, e temos aquela que é a maior expressão de intimidade com Deus. Irmãos, quem ama quer estar dentro. Se você quer ser próximo de alguém para você amar esse alguém, e se você encontrar alguém que já ama, você vai buscar uma ajuda. Olha, como é que eu faço para me aproximar dessa pessoa? Para mim estar tão dentro da vida dessa pessoa como você está. Aí esse alguém vai te ensinar, não é isso? Isso é o que a gente faz na devoção à Nossa Senhora. A finalidade da devoção à Virgem Maria é fazer você amar a Deus sem reservas. Amado, São Vicente de Paulo diz assim: quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, tanto mais Deus nos vai encher. Quanto mais nós nos esvaziarmos de nós mesmos, tanto mais Deus vai nos encher. Aplica isso a Nossa Senhora agora, tenta. Qual foi o momento que Nossa Senhora se esvaziou? Pense comigo. Qual foi o momento que Nossa Senhora se esvaziou? Responda para a pessoa que está do seu lado: nenhum. Porque quem encheu ela desde o início foi a graça de Deus. Aplauda a Virgem Maria. É por isso que nós acreditamos que ela é imaculada. Você sabe por quê, irmão? Existe outro ensinamento de São Vicente de Paulo que ele diz assim: a perfeição não consiste em êxtase, mas em fazer bem a vontade de Deus. Aí a Virgem Maria diz: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ali acontece algo extraordinário. É lindo demais. Irmãos, eu estava orando e eu pedi a Deus 3 palavras, e Deus me deu primeiro a palavra significado. Isso foi nessa madrugada. Segunda palavra que Deus me deu foi pouco, e a terceira palavra foi tempo. E eu fui orar, e Deus colocava no meu coração: olha, você precisa buscar saber o significado das minhas ações em Maria. Ei, irmão, nós precisamos buscar o significado das ações de Jesus em Maria, nela. A devoção nos conduz a isso. Se você ainda não se consagrou pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort e estava esperando essa confirmação, está aqui. Está aqui a confirmação. Significado. Qual é o significado? Por que foi ela? Por quê? Porque quem ama quer estar dentro, e Deus quis estar dentro nela de uma forma que Ele nunca esteve dentro de ninguém. Mas porque Ele sabia que Maria Santíssima ia acolher, ia manter. Ela cuidou do menino Jesus. Ela cuidou. Eu digo que Nossa Senhora e São José foram os únicos que conseguiram proteger o próprio Deus. Lembra da matança? Deus quis ser protegido por São José e por Nossa Senhora.
Ele poderia ter feito de outra forma, mas Ele quis precisar deles, para expressar para mim e para você o valor da sagrada família. Família, a fábrica dos papas, dos padres, das freiras, dos freis. A família é a fábrica dos santos. Sem família não existe canonização. Amados, sem família não existe igreja, não existe nada. Tem que ter família. Então ali existe uma expressão. Então o significado é profundo. Quando Deus me deu a palavra pouco, eu anotei: mesmo você com poucos esforços, Deus sempre terá muitas comunicações para te chamar a amar. Olha, mesmo você com tanto pouco esforço, talvez de prestar atenção nessa pregação, talvez de rezar, talvez de ler a palavra, mesmo você com tanta fragilidade, com tão pouco esforço, Deus ainda insistiu em trazer você para o 6º retiro espiritual, para Ele dizer que quem ama quer estar dentro, e Ele te ama e quer estar dentro de você. Pare de expulsar a Deus, pare de expulsar a Deus, olha para ela, para o acolhimento que ela teve, e enxergue nela a expressão de obediência, de castidade, de modéstia, mulher, de seriedade espiritual, de amor pelo sagrado. Eu imagino Nossa Senhora ali olhando Jesus, todo ensanguentado, meu irmão. Se eu pudesse falar com ela, se eu pudesse voltar há 2000 anos, antes de eu olhar para Jesus na cruz, eu ia olhar para o rosto dela. Para o rosto dela primeiro, eu ia olhar para o rosto dela. Quando eu olhasse para o rosto dela e eu visse aquela expressão de amor, aí depois eu olharia para a cruz. Você sabe por quê? Porque primeiro eu ia para a escola. Primeiro eu ia para aquela que conseguiu amar Ele de forma perfeita, para que eu pudesse aprender a como devo olhar para o meu Senhor e meu Deus. Está na hora de você criar amor pela mãe de Deus. Está na hora de você levar a sério a sua devoção à Nossa Senhora. Está na hora de você olhar para ela como a escola dos santos. Terceira palavra que Deus me deu: tempo. Nós temos tempo para isso. Nós estamos aqui por uma grande providência de Deus. Uma grande providência. O tempo. Quantas pessoas já te abandonou no tempo? Quantas pessoas chegou dentro do seu tempo para fazer você ser uma pessoa ferida, destruída, acabada, para fazer você ser uma pessoa depressiva? Quantas vezes alguém chegou no seu tempo para acabar com você? Pois agora, nesse tempo seu, no tempo que você está, Deus chega através da intercessão da Virgem Maria, para fazer você reconhecer que o seu tempo é algo muito importante, e que você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. Se alguém não valorizou o teu tempo, essa pessoa foi quem perdeu o tempo. Se levante como uma pessoa restaurada pelo poder de Deus. Se levante. O tempo, irmãos, é uma introdução ao eterno. Escuta o que eu tenho para te falar. O tempo é uma introdução ao eterno. Tem uma música muito bela, que é a minha essência. Pode ser, ministro? Te amo, bem? Vai ser padre dos músicos pelo Santa Cecília, né? Glória a Deus. Olha para o teu tempo. O
tempo que Deus te deu. Teve tantas pessoas que tentou estragar esse tempo, né? Tem tantas pessoas que já passaram pela nossa vida por causa das nossas qualidades e desistiram quando encontraram os nossos defeitos. Quem ama, irmão, permanece. Eu quero que você se sinta amado agora por intermédio de Nossa Senhora. Você que tinha, olha, tem 4 pessoas aqui, Deus me revela que tinha uma resistência com Maria. 4. Essas 4 pessoas vão me procurar depois. Não precisa ser depois da pregação para ninguém suspeitar. Se você tiver com vergonha, mas antes de eu ir embora, você vai me procurar e você vai dizer: irmão, aquela pregação mudou meu entendimento sobre a mãe de Deus, e eu quero reconhecer ela como o auxílio dos cristãos. Fecha teus olhos. Eu quero fazer uma oração delicada com você. Delicada como o tempo é. Delicada como a existência é. Na delicadeza da tua alma, recebe as flores que Nossa Senhora quer te dar. As flores que a Virgem Maria quer colocar no teu jardim, que estava parecendo um lixão. O teu jardim que estava danificado pelas frustrações, pelas enganações. A Virgem Maria está dizendo para você hoje: alguém te enganou, alguém te feriu, pois eu vim hoje aqui te amar. E Deus permite essa comunicação da Virgem Maria conosco. Feche os olhos e entrega a Deus o que você tem de mais precioso. Cante. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés, cantar por aí, seu carinho receber. Hoje estou aqui, não mereço, eu sei, Mas tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. mas eu te dou. Mas te dou a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, e faz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Nesse silêncio, no silêncio da tua alma, quando Deus encontra uma alma contemplativa, Ele encontra uma alma de coração aberto para receber, para manter e para transbordar. No silêncio da sua alma, talvez você está lembrando dos gritos das suas decepções, da agressividade das rejeições que você sofreu, de momentos em que, se você pudesse apagar da sua memória, você apagaria. Sensações depressivas,
frustradas, o sentimento de incapacidade invencível. Isso é o que você sente nas profundezas do teu isolamento, do lugar aonde ninguém quis ir para te entender, para compreender a tua fragilidade. Lá dentro do secreto, Nossa Senhora envia o seu Filho Jesus. E nessa hora Deus, Ele me dá a visualização das mãos ensanguentadas dele, chegando nos últimos compartimentos dos teus sentimentos, lá onde a ferida estava armazenada, estava alojada, enclausurada dentro de você. E lá dentro do secreto do teu íntimo, Deus enxerga a saudade que você tem de alguém que te isolou, a saudade de momentos lindos que você teve com alguém que não quer mais estar com você. E ao mesmo tempo que você sente saudade, você sente a dor da rejeição, a saudade de alguém que partiu para a eternidade, de alguém que já morreu. Fecha os olhos, fecha os olhos. Vai para dentro de você, vai para dentro de você. Talvez no silêncio da sua alma agora você está sentindo o grito da rejeição de alguém, o grito da rejeição da família, pessoas que moram contigo, pessoas que moram com você. Talvez você está sentindo, e o Senhor Ele vai colocando em corações. Agora, imagine que o seu coração, preste atenção que eu vou dizer em nome de Jesus. Imagina que o teu coração está na tua mão direita agora. Imagine o teu coração na tua mão direita. Jesus agora vai te dar o discernimento de onde é que você tem que colocar essa mão direita, em quem você tem que colocar. Sinta, você vai sentir uma atração e você vai sair do seu lugar para ir até aonde Deus vai te confirmar aonde você deve colocar esse coração. Eu vou esperar. E Deus começa a confirmar.
Isso está sendo cancelado agora, todas as feridas escondidas. Tem uma pessoa que escutou isso e pensou: se ele tivesse dito a essa outra pessoa, porque não foi eu o tiro.
Foi outra, né? Pois essa profecia também serve para você. Aquelas mãos que mancharam o seu corpo com o abuso sexual, todas as manchas estão sendo retiradas. O Senhor ele me mostra que entre nós tem uma pessoa que você é motivo de piada aonde você mora. Teve muitas pessoas que já fizeram piadinhas com você, já pintaram nas profundezas dessas rejeições. Nossa Senhora está colocando a mão dela na tua cabeça agora. Receba a maior cura interior que você precisava receber. Você que estava depressivo, a cura da sua depressão chega agora. Tem uma pessoa entre nós que todo mês você tem um problema no estômago. Você vomita, você tem diarreias. Em julho do ano passado fizeram um trabalho de maldição contra a sua vida. E esse trabalho de maldição está cancelado agora. O Senhor me mostra uma mãe que tem uma criança muito rebelde e você não sabe mais o que fazer. A criança consegue tirar a sua paciência. Você muitas vezes perdeu a cabeça. Eu vejo a Virgem Maria envolvendo essa criança com o manto dela agora. E a cura chegando já a partir de hoje nessa criança. Você vai ter uma paciência muito grande. Muito. Nessa hora, Jesus ele me mostra uma menina entre nós que teve uma decepção amorosa muito grande esses dias atrás. Foram dias que você não dormiu direito. Você chegou a ver fotos que não fizeram bem para você. Você recebeu informações que te destruíram por dentro. Nessa hora a Virgem Maria sopra no teu ouvido o Espírito Santo. E você é curada de todo o trauma que esse relacionamento te deixou. Tem uma pessoa entre nós que teve um prejuízo financeiro agora recente. A Virgem Maria fala o teu nome no ouvido de Jesus agora. E ela pede para te falar que a providência de Deus vai ser muito forte. E no próximo retiro espiritual, você vai estar aqui louvando e agradecendo a Deus. Eu vejo um homem voltando para casa. Esse homem foi embora. Esse homem foi embora. Pode anotar, dentro de 38 dias. Dentro de 38 dias. Ele vai voltar. Ele vai voltar por causa de uma pancada que ele vai receber na vida. Uma pancada no seu sentimento. Ele vai receber uma pancada na vida. Ele vai voltar. Ele vai
estava sobre a minha vida. Nessa hora eu creio que eu estou nascendo de novo. Amém. Irmãos, no momento em que nós orávamos, o Senhor me fazia visualizar o câncer sumindo, uma hérnia também sumindo, e uma pessoa que está sentindo fortes dores apenas em um lado da sua cabeça. Você está com muito medo de isso é algo sério. Não é. Não é. Você vai procurar os médicos e eles vão dizer para você que você não tem nada. Nada. Aleluia. Cheia de graça, o Senhor é Deus. Bendito é o vosso entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma salva de palmas para